Ação popular quer barra AGU, galera. Então a coisa não tá muito boa pra esse cara aqui não, hein? Vamos ver o vídeo aqui, galera. É muito importante pedir o like de vocês. Comenta, se inscreve e vamos lá, velho. Fala, meus queridos! Moraes se lascou mais uma vez. A ação popular quer barrar a AGU. Ou seja, uma ação popular quer dizer o nosso dinheiro não foi jogado no lixo para ficar defendendo Alexandre de Moraes. É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. A gente paga imposto pra ter melhoria que nunca volta pra gente. Pra onde que vai esse dinheiro pra pagar esse tipo de coisa aí? Mano, é a melhor notícia, velho. É bom que consiga barrar mesmo. Por suas cagadas. É isso mesmo que eu quero explicar para você. Também temos o Moraes, a mesma coisa lá na Itália, mais matérias no Brasil citando essa situação na Itália. O Moraes só se lascando. Também temos uma matéria explosiva da Reuters. A Reuters foi para cima do Cachaça, meu amigo, não sei se você ouviu, tá bom demais. Temos o seu Sebastião Coelho e várias outras coisas aqui, acordo de paz com os Estados Unidos, a luta lá na Casa Branca, uma coisa muito bacana que os atletas cristãos fizeram aqui nos Estados Unidos, que eu vou mostrar para você. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. A nossa meta agora é chegar a 535 mil inscritos. Vamos chegar a 535 mil? Inscreva-se no canal, dá o joinha, vamos com tudo. Lembrando, galera, se inscreve no meu canal. O link desse vídeo dele tá aqui na descrição também. Então você vai lá e se inscreve também. E vamos lá, que a notícia aqui não para, velho. Essa matéria aqui é muito simples, alguém pode falar assim, mas Fábio, olha só, já tem pessoas dizendo que eles negaram esse caso e a AGU irá apoiar o Alexandre de Moraes. Eu sei, eu leio a notícia. O ponto não é esse. O ponto é que está tendo um embate ao Moraes. O Alexandre de Moraes, ele era como um deus. Ninguém ousava falar o nome de Moraes em vão. Ninguém podia criticá-lo. Ninguém podia apontar dedo. Tudo era golpe. Agora você tem até uma ação tentando tirar a AGU dele. Fábio, que ação é essa? É o que eu falei pra vocês. É dizer pro Alexandre de Moraes, é dizer pro governo brasileiro que nosso dinheiro não foi achado no lixo para defender Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. Ação popular quer barrar uso da AGU para a defesa de Alexandre de Moraes. Processo alega que ministro do STF está sendo alvo como pessoa física e que dinheiro e esforços públicos não devem ser utilizados para socorrê-lo. Quem concorda comigo, bota eu aí. Fábio, mas é claro que eles não têm coragem de fazer isso porque tem medo do Alexandre de Moraes. Concordo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos mostrando isso para você. Eu acho que isso é bom, que mais e mais e mais as pessoas batam de frente com Alexandre de Moraes. Uma ação popular apresentada na Justiça Federal de Brasília pretende impedir a Advocacia Geral da União que seja utilizada para a defesa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Na briga em que a plataforma Rumble e Truth Media é conglomerado da família do presidente dos Estados Unidos, o Trump, acusa o magistrado de censurar perfis de direitas nas redes sociais e decretar prisões supostamente arbitrárias de opositores de Bolsonaro. Quer dizer, de apoiadores de Bolsonaro, desculpa. A cruzada da empresa americana contra o juiz do Supremo se arrasta desde os tempos em que o ex-presidente ainda não havia sido condenado como líder de um projeto que pretendia dar um golpe de Estado no país. Ganhou corpo com o avanço do inquérito das fake news e entra em um capítulo com a contestação da participação da AGU na contenda judicial, que agora pode avançar porque os Estados Unidos, né, a Justiça dos Estados Unidos, autorizou o ministro fosse notificado por e-mail. Foi aquela coisa, né? O Alexandre de Moraes, ele é réu nos Estados Unidos e agora ele é julgado e pode ser condenado. Nós desejamos que ele seja condenado, isso é um caso civil, ele não pode ser preso, mas desse caso civil pode vir um caso criminal, né? Quem sabe? A nossa torcida é para que ele seja preso. Ao longo da disputa, Moraes determinou, entre outras coisas, que a rede social Rumble, uma concorrente do YouTube, com forte capilaridade entre apoiadores da direita, fosse impedida de atuar no Brasil e deu ordens para a retirada do ar de perfis como... Não, mas você sabe o incrível? Que, tipo assim, quantos ministros tem lá? E você vê todos aceitar, né? Não era pra ser assim, né? Não são parcial. Então, eles teriam que ter a sua opinião também. Agora deixa só um cara ser o rei ali, não pode, pô. Todos ali têm o mesmo nível de competência, né? Então não pode deixar isso acontecer, pô. Aí o cara vai se achar o dono do Brasil de tudo. Blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo e da ex-deputada Carla Zambelli. No auge do esgarçamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, alegadas prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o bloqueio de bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos, como Figueiredo, investigado por golpe de Estado no Brasil, o jornalista Rodrigo Constantino, e o banimento de mais de 100 perfis em redes sociais foram utilizados como argumentos para que o magistrado fosse enquadrado na Lei Magnitsky. Alvo de sanções, Moraes e a esposa ficaram impedidos de manter relações comerciais com empresas americanas, mas a situação foi revertida em dezembro do ano passado. No início do mês, o presidente do STF, Edson Fachin, deu um sinal verde a uma consulta própria da AGU, que questionava se ela poderia atuar no caso do Rumble, Trump Media, alegando que o que está em questão, para além de figura individual do ministro do STF, são a independência do Poder Judiciário brasileiro, a integridade do Estado de Direito do Brasil e, no limite, a própria soberania nacional. Porra, soberania nacional. Tudo nessa merda desse país é soberania nacional. A ofensiva das empresas americanas pretende, entre outros pontos, levar à condenação patrimonial
pessoal do ministro da Suprema Corte, enquanto o governo brasileiro alega que está em jogo a imunidade funcional de Moraes. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, os Estados Unidos quer pedir dinheiro do Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com o Brasil, e o Brasil quer defender. Então, Já pensou se você chegou a Magnilson de novo nele? Eu acho que se agora a Magnilson chegar nele, não sai mais de jeito nenhum, mano, nem que a vaca tussa. Aí que é o perigo, galera, que daí ele pode ir pro tudo ou nada. Aí vai querer prejudicar meio mundo. o que acontece? Uma ação popular para barrar que o Alexandre de Moraes use nosso dinheiro para a sua defesa. A esposa dele não é a melhor advogada do mundo? Ela, sem dúvida, é a advogada mais cara do mundo. Uma das advogadas mais caras do mundo. Então, como melhor advogado do mundo, por que ela não defende o Alexandre de Moraes? E com todo o dinheiro que ele fez, para que ele precisa do nosso dinheiro para defendê-lo? Não faz o menor sentido. Como eu falei, Fábio, mas isso aí não vai dar em nada, porque eles vão brigar, ninguém tem coragem de brigar com o Alexandre de Moraes, o AGU vai defendê-lo. Possivelmente, mas o ponto aqui é muito simples. Coisas que nunca aconteciam antes estão acontecendo agora. Isso é importante. Aqui, ó, outra coisa aqui para o Alexandre de Moraes, o ditadorzinho. Vamos lá. Olha só o que diz essa matéria aqui. Só para você entender que as coisas estão mudando. Isso aqui também fala. Moraes, o juiz macroscopicamente parcial. Os juízes italianos que negaram a extradição de Zambelli viram que saltam os olhos. Moraes não poderia julgar uma causa em que é vítima. O problema é que a desonestidade intelectual dos jornalistas brasileiros, eles batem na mosca, né? Moraes não pode julgar Zambelli porque ele é vítima. Isso é errado, a Suprema Corte italiana está coberta de razão. Aí você pergunta, mas peraí, mas ele julgou o Bolsonaro. O julgamento do Bolsonaro era o Alexandre de Moraes, que é vítima e inimigo do Bolsonaro. Zanin, que é inimigo do Bolsonaro, ele era o advogado pessoal do Lula, que é o maior adversário do Bolsonaro, o maior inimigo do Bolsonaro. E você tinha o Dino, Flávio Dino, que xingava o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de demônio, que era da oposição política do Bolsonaro e hoje é ministro. Aí a pergunta é, se os jornalistas brasileiros dizem que a Suprema Corte está certa na questão do Moraes e Zambelli, por que eles não... É porque é só por um lado, né? Se afeta a esquerda, aí não pode. Agora, se é pra prejudicar a direita, não, aí vale tudo, vale tudo. É sempre assim, sempre foi assim. Hoje a imprensa aqui é tudo militância, velho. É tudo militância. Os caras entram na faculdade de um jeito e saem de outro, em vez de sair de um jeito certo, né? falam que o Alexandre de Moraes também errou no caso do Bolsonaro? Porque são canalhas. Porque são canalhas hipócritas, né? A imprensa teve acesso ao conteúdo da decisão da Corte de Cassação da Itália, que negou a extradição de Carla Zambelli, no âmbito do processo em que a ex-deputada federal foi condenada pelo Alexandre de Moraes a 10 anos de prisão pela invasão do sistema CNJ. Os juízes italianos viram que o que salta aos olhos, independentemente das culpas que possam ser atribuídas a Zambelli, e elas são muitas, Moraes jamais poderia ter julgado uma causa em que é vítima. Não vou ler tudo aqui porque você já sabe o resto, só queria mostrar para vocês que é mais um jornal concorda com a justiça italiana e vai para cima do Alexandre de Moraes. Mais um. Tem essa matéria aqui que eu fiz um resumo, ela está em inglês, e ela é uma matéria grande, e como a gente está aqui 22 minutos, eu não vou fazer a matéria toda, mas olha só que matéria explosiva, olha essa bomba. Exclusivo. Refinarias brasileiras financiaram esquema ligado ao grupo designado pelos Estados Unidos. Mostram fonte de documentos. Olha aí a primeira bomba. Nossa, meu irmão. O Brasil pode se lascar por causa disso aí, galera. Pode se lascar legal. Quando eu falo Brasil, é todos nós. Por causa de quem? Por causa dos governantes aí. Quem é que tá na presidência que só apoia coisa errada? É isso aí mesmo que você tá pensando. Estados Unidos designou o Comando Vermelho, o PCC, como esse tipo de grupo. Tá aqui. Tá? E esse grupo tá com refinarias brasileiras, envolvida com o dinheiro deles. Aí eu fiz um resumo aqui. Deixa eu ler o resumo pra você rapidinho. Galera, vocês não têm noção de como isso aqui é sério demais, velho. Meus amigos, isso vai prejudicar a gente, cara, por causa... Ah, velho. Isso aqui. Deixa eu ver o resumo aqui pra você rapidinho. Aqui. Eu tenho uma dificuldade de pronunciar isso aqui. Reuters. Não sei por que eu tenho dificuldade. A Reuters revelou que refinarias brasileiras venderam mais de 100 milhões de litros de nafta para a empresa Petrodansk, que está sendo investigada por participação em esquema de fraude, contrabando de combustível e lavagem de dinheiro ligada ao PCC. O caso ganhou ainda mais relevância porque o PCC foi recentemente classificado pelos Estados Unidos como o primeiro comando da capital de organização. Decisão anunciada pelo governo Trump, isso abre espaço para sanções, investigações e possíveis ações judiciais contra empresas que mantenham relações diretas ou indiretas à facção. O que aconteceu? Segundo documentos da ANP, fontes ligadas à investigação, a refinaria rio-grandense, controlada por Petrobras, Braskem e Ultrapar, foi uma das principais fornecedoras da nafta para Petrodansk. Entre 2023 e 2024, grande parte da nafta foi enviada sem o marcador químico obrigatório, utilizado para impedir fraudes de combustível. Investigadores afirmam que Petrodansk desviava a nafta para postos de combustíveis ligados ao esquema, onde ela era misturada ilegalmente à gasolina para aumentar lucros. A empresa também é acusada de emitir notas fiscais para empresas de fachada ou até inexistentes para esconder o verdadeiro destino do produto. O que dizem as empresas? Claro que as empresas vão dizer que são inocentes, como Lula disse ser inocente, como todo mundo do PCC diz inocente, mas é uma bomba de mais de 100 milhões de litros
Imagina quanto isso dá em dólar. Cê é Então, doido. daqui a pouquinho o pau tá comendo. E como eu falei pra Se lembra do urânio lá do Irã? Eu acho que isso ainda não acabou não, galera. Logo, logo vai ter atualização sobre isso aí também, viu? vocês, a pessoa tá olhando só o prejuízo financeiro. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é, e as autoridades que estão por trás disso? Hum, Os Estados Unidos não está só investigando essas empresas. Os Estados Unidos está investigando também as autoridades que estão por trás dessas empresas. Cê é louco. Grandes autoridades. Vai cair gente, É isso meu que eu quero irmão. ver. Essas autoridades indo pra cadeia. Vamos lá, o seu Sebastião mandando bem aqui. Vamos lá. E amigos, como está previsto Bolsonaro e os 90 dias da prisão. Esse prazo está chegando ao seu final. O correto será Bolsonaro permanecer em casa, mas sem as restrições que foram impostas por Alexandre de Moraes. Qual a necessidade de tornozeleira eletrônica se ele está sob vigilância policial? Qual a necessidade de impedir que Bolsonaro receba visitas de familiares e amigos? E você vê onde bandidos da pesada, traficante, coisa ruim mesmo, os caras não tem esse tipo de, né? Pelo amor de Deus, cara, é uma coisa muito injusta, velho, é muito injusto isso aí, velho. Mas um dia esse povo tudo vai pagar, velho. Bolsonaro vai estar livre e vai voltar a ser o nosso presidente, velho. Como está previsto na Lei de Execução Penal, que é de 1984. Você poderá dizer, olha, mas ele está em tratamento de saúde, não necessita visita. Ao contrário, aí é que necessita mesmo a visita. Eu acabei de fazer uma cirurgia e no meu primeiro dia na UTI já recebi visitas, porque a visita, ela traz uma alegria, um alento ao coração de quem está numa situação difícil de saúde. A manutenção de Bolsonaro em casa, mas nas condições que Alexandre de Moraes impôs, caracteriza tortura, prevista na Lei 9.455. Isso aí é uma satisfação pessoal, não é um cumprimento da Lei de Execução Penal. Então eu espero, sinceramente, que Bolsonaro seja mantido em casa, mas sem essas restrições, e que Alexandre de Moraes não caia na loucura de mandar Bolsonaro de volta para o presídio militar. Que não caia nessa loucura. Nós estamos atentos e dizer para você, presidente Bolsonaro, nós estamos juntos, alguns estão aí usando seu nome para a política, mas eu estou aqui para dizer que sou seu aliado na causa e deixar aqui o meu abraço e o meu conforto para a Michele, que está num sacrifício pessoal em prol da causa do seu marido. Um abraço a todos, paz a todos. O que eu torço, galera, é que o Cássio Nunes deixe de ser mole e ele venha libertar o Bolsonaro. E uma das análises que nós fizemos, eu quero fazer mais isso hoje na nossa live, também analisar melhor, muitos estão dizendo que pode ter sido uma estratégia do Cássio Nunes, porque se o Cássio Nunes dá uma liminar e libere o Bolsonaro, ele seria julgado no plenário. E no plenário nós não temos a maioria. Mas se o Cássio Nunes pedir para que o Paulo Gonet desse sua opinião, e o Paulo Gonet vai dar a opinião de deixar o Bolsonaro preso, aí o Cássio Nunes pode levar o caso do Bolsonaro para a segunda turma. A segunda turma nós temos André Mendonça, Cássio Nunes e Fux. É uma Eles chance. votariam para o Bolsonaro livre. Bolsonaro ficaria livre e todas as pessoas do dia 8 começarão a ficar livres. Eu acredito que isso possa acontecer ainda antes do dia Cara, 25, que que isso seria a decisão do aconteça, Bolsonaro velho. ter de voltar para a prisão. Tá vendo, meus amigos? Ainda a gente tem uma chance. Vamos orar, vamos pedir pra Deus dar essa força pra eles e tocar no coração dessas pessoas pra que aprovem, né? Os ministros têm que aprovar, cara. Pelo menos os bons, né? Eu acredito, vamos acreditar. Olha só uma coisa interessantíssima, eu não sei se vocês seguem, eu quero trazer essas coisas para vocês entenderem aqui nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês esses jogadores. Olha só, jogadores com... Você tá vendo o chapeuzinho do Rainbow? Né? O chapeuzinho do Rainbow LGBT? Só que acontece o quê? Esses dois jogadores são cristãos. Então olha o que eles colocaram do lado do Rainbow. Então o time, ele quer ser aquele time woke, né? Ele quer ser aquele time globalista, aquele time progressista, o time com aquelas identidade maluca. Os jogadores cristãos, eles falaram o seguinte, olha, eu não quero usar esse negócio, mas se eu sou obrigado a usar, eu vou fazer isso aqui, ó. Gênesis 9, 12 a 16. Top O demais. que diz na Bíblia, Gênesis 9, 12? Pessoal, fala sobre aliança entre Deus e o homem. Porque o verdadeiro significado do arco-íris não é essa safadeza que eles fazem, não é essa libertinagem. O verdadeiro símbolo do arco-íris é um símbolo da aliança nossa, de Deus conosco. Então é uma aliança importante, é um símbolo importante. Ele é tão importante que a esquerda deturpou o significado do arco-íris para eles. Eles querem pegar todos os símbolos importantes e jogar no lixo. É isso que eles querem fazer. Então eu achei muito interessante a jogada desses atletas. E olha, são grandes atletas, tá, pessoal? Não é qualquer atleta, não, né? Tô falando dos top, esses caras são dos top do beisebol aqui nos Estados Unidos. Então eu acho que é algo muito bacana, e se essa onda pega, né, se essa moda pega, é uma maneira sensacional de top você brigar demais. contra o sistema.
Top Quem é que demais. concorda comigo, que você gostou da ideia? Bota eu aí. Você tem eu que usar? gostei, velho. Então deixa eu Gostei. usar, mas mostrar o verdadeiro significado Show. desse arco-íris, que é a aliança de Deus para com o homem. Show Se todo de mundo começa a bola. fazer isso, esse pessoal para de usar. Olha só a diferença. A gente tá falando Certeza. de LGBT, essas coisas. Governo Biden, a Casa Branca era o LGBT. Governo Trump, a Casa Branca é a bandeira americana. Olha como fica Que bonito, diferença, né? velho. Que Fica bonito diferença demais, é velho. de um governo para o outro. É inacreditável. Vamos aqui ao acordo de paz. Olha aqui, deixa eu botar aqui em português só alguns dos pontos. Aqui, ó, olha a notícia, ó. Justin, presidente... Oh, peraí. Ah, meu Deus, vamos lá, muda aí, muda o português. Últimas notícias. O vice-presidente de Vance anuncia o acordo de paz Trump-Irã. 1. Impede o Irã de buscar, adquirir ou obter uma arma nuclear. 2. Abre imediatamente o Estreito de Hormuz. 3. Suspende o bloqueio naval dos Estados Unidos. 4. Abre enormes investimentos para a região. Trump é uma lenda. Top Pessoal, demais, ontem velho. foi um dia histórico. Foi o dia do aniversário do presidente Donald Trump. Ele fez aquele evento de UFC na Casa Branca e ele assinou esse acordo de paz que é magnífico. Isso pode trazer forças para o presidente Donald Trump, porque a gente precisa de um milagre para a gente mudar aqui ou virar o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Com esse acordo de paz, isso dá uma vitória muito grande aos Estados Unidos, uma vitória muito grande a todo mundo, né? Todo mundo tem uma grande vitória. E agora o Trump pode focar dentro dos Estados Unidos e reverter esse jogo, né, para que a gente possa ganhar. Então eu acho que é importantíssimo isso aí. Véio. Galera, eu gostaria de convidar vocês para vir pro time. Bom, meus amigos, ó, o link do canal do Fábio tá aqui na descrição. Vamos lá, passa lá que o canal do cara é top demais, as lives dele são top demais. Meus amigos, coloca aí se você chegou até o final. Bolsonaro livre. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui.